Olá, eu sou o Blitai e hoje eu vou te ensinar a fazer uma ficha de Tormenta 20 em pleno 2026, tá? Se você tá chegando agora, se você tá voltando a jogar Tormenta 20 agora, você tem uma ótima janela de oportunidade aí pra jogar Tormenta 20, tá? O sistema tá muito bem, de vento em popa, a gente vai ter várias novidades esse ano e tem muito material legal de Tormenta 20, né? Isso que é o mais massa. Aqui nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer uma ficha do zero, passo a passo. E aqui no canal já existe uma infinidade de conteúdos de Tormenta 20 que vão te auxiliar muito, tá? Tem vídeo ensinando a fazer campanha, a fazer one shot, tem vídeo dando dica pra fazer um personagem mais legal, tem, cara, ensinando todas as raças de Tormenta 20, todas as distinções, todos os reinos, todas as classes. Galera, tem tudo aqui de Tormenta 20 no canal e esse ano vai vir muito mais coisa, tá? Então já se inscreve no canal, deixa o like, hype o vídeo que é importante demais e vem comigo. Além disso, galera, é um ótimo momento para jogar Tormenta 20 porque nós temos ali livros de aventuras prontas para você jogar com seus amigos, nós temos 4 suplementos oficiais que expandem e muito as opções de criação de personagem. Inclusive, você pode adquirir todos eles com o nosso cupom de desconto, tá? Dados mágicos que tá aparecendo aqui, que te dá aquele descontinho na hora da sua compra do suplemento, ajuda o canal, o melhor dos dois mundos, então cupom Dados Mágicos para você, tá? Vamos lá, por que eu falei que tem 4 suplementos que ampliam muito? Nós temos lá o Atlas de Arton, que amplia muito as suas opções de origem, além de trazer muito conteúdo sobre Arton. Nós temos o suplemento Ameaças de Arton, que traz várias raças novas, já tem vídeo aqui no canal sobre todas elas. Nós temos o Heróis de Arton, que triplicam as opções de escolhas para os personagens, porque ele trouxe origens novas, raças novas, classes novas, itens novos, poderes novos e uma infinidade de coisas. E nós temos o Deuses de Arton, que ele também traz várias opções de itens, classe, raça e vários poderes novos também dentro do Deus, tá? Então assim, galera, é um momento que opção não falta para criar personagem e jogar campanhas, beleza? Então vamos lá, eu vou te mostrar passo a passo. A primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu vou criar um personagem em Tormenta 20 é pensar já na raça e na classe que eu vou utilizar. E é interessante que você converse até com o seu grupo e com o mestre da campanha sobre isso, para ver que tipo de regra opcional ele vai permitir, que tipo de distribuição de pontos ele vai querer. Então, vale a pena você dar uma discutida sobre isso e já pensar porque você pode combar a sua raça com a classe. Então, quando a gente vai ver os atributos ali, você vai perceber que todas as raças em Tormenta 20, elas têm ali bônus em atributos que elas vão dar para o seu personagem, e você vai ver que todas as classes têm algum tipo de atributo principal do qual ela se beneficia. Por exemplo, o Paladino, que é o que a gente vai fazer aqui. O Paladino, ele se beneficia muito de carisma. Então você pegar uma raça que concede bônus em carisma, já é algo muito interessante. Nós temos no livro de regras, por exemplo, que é só o que a gente vai utilizar para fazer a ficha aqui, tá? Só o livro de regras do jogo do ano, não se preocupe, que é o básico do básico. Você tem os Clarins. Os Clarins, eles são os meio gênios e eles fornecem um bônus de +2 em carisma. Pode ser uma ótima combinação ali pro seu Paladino, por exemplo, tá? Então, a gente vai fazer ali um Paladino por quê? Galera, porque o Paladino, se você tá em dúvida do que jogar, se você tá muito indeciso e tal, vai de Paladino que não tem erro, tá? Mesmo que você faça cagada ali no seu personagem, ele vai ficar forte. Paladino é roubado, vai por mim, tá em dúvida, joga de Paladino que não tem erro. Só que eu não vou pegar Carim, tá? Eu vou pegar a raça humano para fazer algumas combinações ali, mas pode ir com a raça que você quiser, na verdade, tá? Não tem raça melhor. Obviamente, se você conseguir pegar uma raça que te interesse e que dá bônus no atributo que você precisa, é maravilhoso. Mas também não vai acabar com o teu jogo escolher a raça diferente, não, tá? Então vamos lá. E aí, para distribuir os pontos, galera, existem 2 métodos de distribuição de pontos de atributos em Tormenta 20, que é o primeiro passo, efetivamente, que você vai fazer. Tem um método de rolagem de dados, que eu não gosto particularmente, tá? Mas conversa com o seu narrador aí para ver qual que ele vai utilizar. E o segundo método, que é o que eu mais gosto, que é o compra de pontos, tá? É o compra de pontos, compra de atributos. Esse eu gosto mais, eu acho que ele é mais justo e mais equilibrado, tá? Como que funciona? E eu vou distribuir aqui pelo método de compra de pontos. Como que funciona esse método? Basicamente, você tem 10 pontos para comprar atributos. Eu gosto de pensar que eu tenho 10 reais e eu vou gastar esse dinheiro comprando atributos. Qual que é o problema aqui? É o preço desse atributo, tá? Então vamos lá que eu vou te explicar em detalhes. A gente tem aqui, ó, 10 reais para comprar atributos e aqui nós temos no livro de regras o custo desses atributos. Perceba que quando você compra um atributo, você gasta R$1. Quando você compra 2 atributos, você gasta R$2. Agora aqui que vem o problema, né? Quando você vai comprar 3 pontos em atributo, você gasta R$4. E quando você vai comprar 4 pontos em um atributo, você gasta 7. Particularmente, galera, na minha opinião, tá? Não vale a pena, em regra, você gastar R$7 para comprar 4 pontos.
porque acaba saindo muito caro, a sua ficha ela fica muito inclinada para um lado só. Eu não gosto disso, tá? Eu não gosto disso, mas pode ser que você goste. Lembrando do nosso paladino, né? Nosso paladino ele se beneficia muito de carisma, então eu vou investir mais em carisma. Aqui na hora da compra de pontos, eu vou gastar de fato vou comprar 3 pontos em carisma gastando R$4. Então, dos R$10 que eu tenho aqui para comprar pontos, eu acabo ficando apenas com 6, certo? Porque 3 pontos eu já vou colocar aqui em carisma. Então, vamos aqui, vamos colocar com calma. E é isso. Aí me sobra, então, R$6 para comprar pontos. Outras coisas que eu acho interessante para um paladino, tá? Eu acho interessante força, porque força ele vai precisar, ele usa armadura pesada, ele combate corpo a corpo. Constituição eu também acho importante para ele ter uma boa resistência e coisa do tipo. E talvez destreza ou inteligência, né? Para ele ter mais perícias, também pode ser legal. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou gastar R$2 para comprar 2 pontos. E eu vou colocar esses 2 pontos em força. Aí eu vou gastar mais R$2 para comprar mais 2 pontos e vou colocar esses pontos aqui em Constituição. Então perceba que dos R$6 que eu tinha, eu gastei R$4 e me sobram então apenas 2. Desses R$2 que me sobraram, o que eu vou fazer? Eu vou comprar 1 e 1. Eu vou comprar 1 ponto para colocar em Destreza e vou colocar 1 ponto para comprar em Inteligência. E aí, perceba que eu poderia fazer um macete aqui, né? Ó, eu poderia fazer um macete de ficar com -1 em um atributo para ganhar mais R$1 para eu comprar pontos, né? Eu ganho mais 1 ponto ali para distribuir. Faz a distribuição e fica desse jeito. Aí entra a parte da raça, né? Se você tem uma raça que dá atributos, você vai lá e vai somar os atributos e bagunçar de novo aqui a nossa contagem. Eu vou utilizar, como eu disse para vocês, a raça humano. A raça humano, ó, ela me dá mais 1 em 3 atributos diferentes. Então eu vou poder escolher ali 3 atributos para somar mais 1. E ele dá a habilidade versátil, que é bem legal, porque ela te dá 2 perícias à sua escolha, ou então um poder geral à sua escolha no lugar de uma dessas perícias, que também pode vir muito bem a calhar. Então vamos ver aqui, ó, vamos ver aqui como que ficaria. Olha só que interessante. Eu distribuí dessa forma, agora eu vou adicionar os pontos que eu tenho da minha raça. Então, olha só, eu posso adicionar aqui 1 em carisma, que é o meu atributo principal, e assim eu ficaria com 5, tá? Opa, minha borracha aqui tá me trollando. Então eu ficaria com 5 aqui. Eu posso distribuir o outro em Constituição e Força para ficar com 3 em cada um. Então eu ficaria com 3, porque é 2 daqui da distribuição da compra de pontos, mais 1 da minha raça humano, eu fico com 3. Eu tenho aqui o Constituição com 3 também, por causa do mesmo raciocínio, né? Eu adicionei aqui mais 1. E o Carisma, que eu também vou adicionar mais 1 da raça, eu acabo ficando com 5. E é um ótimo carisma, tá, galera? Para começar, nível 1, é um carisma excelente. E aí, galera, a gente ainda tem, na parte da raça humano, a parte das perícias e de um poder geral, tá? Que a gente pode escolher. Então, guardem isso por enquanto, depois a gente vai voltar para lá. A próxima etapa que a gente vai fazer é dar uma olhada ali na nossa origem, tá? O que são as origens? A origem é basicamente o que o seu personagem, né, ele fazia na vida pregressa dele, antes dele efetivamente se tornar um aventureiro. Então você vai dar uma olhada, tem uma infinidade, tá? Uma infinidade de origens que vão ali te dar bônus diferentes. O que é importante você saber aqui sobre a origem? O importante é isso daqui, olha só. Ele fala pra gente que cada origem, ela tem alguns usos, né? Ela tem perícias que ela concedem e poderes, mas ele fala pra gente o mais importante é que você começa com duas opções aí de perícia. Então ele fala assim, olha, você escolhe 2 benefícios da lista, sendo 2 perícias, 2 poderes ou uma perícia e um poder. Então apesar dele oferecer, olha, uma infinidade de coisas, você só vai poder escolher 2 dessas coisas, dos benefícios que eles dão. Eu vou escolher aqui pro meu amigo paladino, eu vou escolher amigo dos animais, e aí a gente pode escolher algumas coisas aqui, tá? O que eu vou escolher aqui? Olha só, eu vou escolher o item, né, cavalo, né? Então você vai escolher eu vou escolher o cavalo, e dentro dos benefícios eu vou escolher aqui a perícia de cavalgar, e a gente pode escolher a outra perícia que é adestramento, ou então o benefício amigo especial, né, que vai dar mais 2 uma perícia. Então eu vou escolher isso, eu vou escolher uma perícia e um poder, vou escolher a perícia cavalgar e o poder amigo especial, tá? Então guardem isso aí em mente também, que vai ser importante. Por que eu escolhi isso? Porque, cara, eu acho que o paladino ele vai se beneficiar do nosso cavalo aí, da montaria, e também porque dentro do sistema de Tormenta 20 existe todo um rol de regras sobre montaria que você precisa ter cuidado. Então, por exemplo,
A montaria, ela existe uma ação de movimento para você montar no cavalo, ela existe um teste ali de cavalgar toda vez que você leva um dano, e existem várias maneiras de você remediar isso. Então lembra lá da raça humano que ele concedia pra gente 2 perícias, ou uma perícia e um poder? Eu vou acabar pegando ali um poder, e eu vou pegar um poder geral, que é aqui o nosso poder ginete, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês verem, olha só. O poder ginete, ele fala pra gente que você passa automaticamente em testes de cavalgar para não cair da montaria quando sofre dano e não sofre penalidade para atacar à distância. Então, pra gente isso aqui é bem importante. Eu vou me aproveitar ali da raça humana e pegar um poder geral, que é o ginete, beleza? Então aí eu já anulei uma penalidade e eu tenho minha montaria. Por que a montaria do cavalo é legal, né? Porque eu acho que ela é uma boa perícia. Se a gente der uma olhada no livro, ele vai falar pra gente que o cavalo ele tem diversas vantagens, tá? Olha só, o primeiro que toda montaria ela tem patamares, né? Iniciante, veterano e mestre, que vai dando vantagens pra gente conforme as coisas avançam. Primeiro que aqui no iniciante a gente vai ter um deslocamento maior, então o nosso deslocamento de 9 metros passa a ser 12, o que é bem útil, e você também recebe uma ação de movimento extra por turno para andar. Então isso pode ser muito útil pra gente se locomover ali para algum aliado que precise ou alguma coisa assim, por isso que eu escolhi começar com o cavalo, tá? Então, depois disso a gente vai para a parte de perícias ali efetivamente. Vamos distribuir, vamos ver o que tem aí pra gente. O que eu quero mostrar aqui para vocês, antes de mais nada, na parte de perícias. Perceba que a gente tem uma infinidade de perícias, né, aqui na ficha, são vários e vários e vários. Vou até dar um zoom aqui para vocês verem melhor. E aí, o que eu queria que vocês percebessem é que nós temos cada atributo, ele influencia uma perícia. Então, por exemplo, a perícia de atletismo, ela é influenciada pelo tanto de força que você tem. E você ganha o bônus desse atributo no valor da perícia. Então, se eu tenho 3 de força, eu tenho aqui já 3 de atributo diretamente influenciando o meu atletismo. Você tem outra coisa que influencia também, que é o treino. Se você vai escolher essa perícia como uma perícia treinada, você vai ganhar mais um bônus. E também ele tem aqui a questão da metade do nível. Como a gente começa no nível 1, isso aqui por enquanto não adianta nada. Mas depois a gente vai ter um acréscimo aqui que vai influenciar. Então em todas as suas perícias você vai lá e já adiciona o seu atributo nelas. E aí por isso que eu me ferrei na perícia de sabedoria, né? Porque eu tenho -1 de sabedoria. Todos os meus atributos de sabedoria eu vou ter -1, o que pode ser um problema, tá? O que pode ser um problema. Então por isso que você tem que pensar bem antes de fazer isso. E como que funciona a parada de perícias, tá? Tudo que a gente fez até aqui, ele vai influenciar um pouco. Vamos começar com a origem? Olha só, a origem eu vou pegar aqui, né, a parte de cavalgar como sendo uma perícia. Então isso significa o quê? Que eu vou na minha ficha, eu venho aqui na parada de cavalgar, na perícia de cavalgar e clico. Significa que automaticamente eu ganho um bônus de +2 por ser treinado em cavalgar. Então eu vou ter aqui já um bônus a mais de treino, né, por ter escolhido essa perícia, tá? Isso aqui por conta da origem. Mas as coisas ainda não acabaram, tá? Tem um amigo especial, o que o amigo especial faz? Ele fala que a gente recebe +5 em testes de adestramento com animais. Então isso aqui é algo que eu tenho que lembrar, tá? Você vai anotar em alguma parte especial da ficha, provavelmente na parte de origens, e ele fala que você tem o animal que te auxilia e que ele vai te dar +2 em uma perícia sua escolha, exceto luta e pontaria, tá? Então você vai escolher alguma outra perícia que não seja essa, a gente tem que guardar isso para ter um bônus. O que pode ser interessante aqui pra gente quando a gente olha todas as perícias, tá? Tem algumas opções que a gente pode ter por ser um paladino, né? Tem algumas opções que a gente pode tirar vantagem disso. Iniciativa, por exemplo, é muito bom. A gente começar antes no turno faz bastante diferença, né? Conhecimento também é algo muito útil. Vocês têm que notar que algumas perícias existem uma estrelinha aqui no final do nome, né? O que significa? Que ela só pode ser utilizada se você tem treinamento nela. Então é importante que todas as que tem estrelinha, você seja ali treinado, tá? Mas vamos ver o que mais que a gente tem de perícia já de cara, antes da gente fazer qualquer outra coisa, tá? E a gente tem aqui mais 2 perícias a ser treinadas por conta da nossa raça. Mas antes disso, vamos ver a classe, antes de mais nada, para ver o que eles nos dão. Então nós temos aqui a nossa raça Paladino, e ele fala pra gente, olha, que o Paladino, ele começa com algumas coisas bem interessantes aqui embaixo, na parte de características de classe. Primeiro que ele fala pra gente dos nossos pontos de vida e pontos de mana, que a gente vai adicionar já. Ele fala que a gente começa com 20 pontos de vida mais Constituição e ganha 5 por nível. Como a gente tá no nível 1, a gente só vai ter ali o 20 mais Constituição. Aqui na ficha, a gente tem quanto de Constituição? A gente tem 3. Então quer dizer que a gente vai ter 20 mais 3, significa
23. E aí ele fala pra gente também que a gente vai ter ali 3 pontos de mana por nível. Então a gente vem aqui no ponto de mana e adiciona 3. Tem um detalhe aqui importante que a gente vai ver já, tá? Mas a gente já volta pra isso. Aí a gente tem aqui as perícias. Então você começa treinado em força, luta e vontade. Então a gente já vem aqui na ficha, vem em luta e vontade e já adiciona, ó, já coloquei, e a gente ganha bônus por conta disso nessas perícias. E o livro, ele vai falar pra gente que a gente também ganha mais 2 perícias à nossa escolha entre adestramento, atletismo, cavalgar, cura, diplomacia, fortitude, guerra, iniciativa, intuição, nobreza, percepção e religião. O que eu vou escolher aqui, tá? Eu vou escolher, a gente só tem mais 2, então eu vou escolher religião, porque religião você só pode fazer treinado, e isso então é muito importante. Eu vou escolher luta, a gente já teve. A gente tem mais uma para escolher aqui, eu vou escolher iniciativa, porque eu acho que é importante a gente começar primeiro nas batalhas. E agora entram as outras perícias que a gente tinha. Lembra que aqui na parte da nossa raça humano, a gente tinha aqui 2 perícias da nossa escolha que não precisa fazer parte da nossa classe? Então quer dizer que a gente pode escolher qualquer uma aqui que a gente quiser, né? Qualquer uma não. Uma ou um poder. Eu escolhi já o poder ginete, então eu só posso escolher uma perícia. Eu vou escolher a perícia nobreza, tá? Tem várias outras que são muito importantes, tá? Fortitude, por exemplo, para passar em teste de resistência é muito importante, mas eu vou começar com nobreza aqui, porque sim, porque eu gosto, tá? Vamos lá, então a gente já distribuiu as perícias, a gente volta aqui para ver outros detalhes. A gente tem aqui a parada de proficiência, que é muito importante também para a gente ver a parte dos itens. Então a gente vai ter proficiência em arma marcial, armadura e escudo. Você vem, copia isso daqui, e na parte da ficha que ele fala sobre proficiências, você vai vir e vai colocar o que você tem aqui de proficiência, tá? Isso vai ser importante depois, na hora dos itens. Beleza. Parte de perícia concluída? Concluída. O que falta agora pra gente? Falta a gente continuar analisando aqui na parte de classe, porque já no nível 1 a gente começa com alguns poderes interessantes. Olha só, ele fala que a gente começa abençoado, e significa que a gente soma o carisma no total de ponto de mana no nível 1. Então isso é maravilhoso, já vamos fazer isso já. A gente tem 5 de carisma, então a gente vai somar isso no ponto de mana, significa que de 3 nós vamos então para 8, né? Porque 5 mais 3, 8. Então 8 pontos de mana, que vai vir muito bem a calhar. Além disso, ele fala pra gente também que você se torna devoto de um deus, tá? Disponível para paladinos. Perceba que não são todos os deuses que tem paladino. Por quê? Porque paladino, galera, por natureza, ele é ali uma classe bondosa, né? Ele é uma pessoa que foi escolhida por um deus para fazer o bem. Então, normalmente, né, a regra fala que você não tem um paladino maligno, tá? Então, tenham isso em mente, você vai escolher um deles. Qual que eu vou escolher? Vou escolher o melhor de todos, que é Calmir, o deus da justiça, tá? Aqui a gente já tem vídeo falando sobre todos os deuses, vale muito a pena você ver. E qual que é a vantagem de você ser devoto? Primeiro que você tem que respeitar as regras de Calmir, isso é muito importante, mas você também recebe 2 poderes concedidos por se tornar um devoto. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. A gente vai escolher 2 novos poderes de Calmir, tá? Que são poderes concedidos dentro do livro de regras, que vão nos dar algumas opções muito maneiras. Antes disso, deixa eu só aproveitar e já pra gente eliminar de vez aqui a questão do amigo especial, vamos escolher mais 2 em uma perícia aleatória. Eu vou vir aqui, igual eu falei pra vocês, né? Iniciativo é muito bom, mas eu acho que vontade é melhor ainda, tá? Ainda assim, eu vou de iniciativa, a gente vem aqui e adiciona mais 2 do bônus, e aí a parada da origem acabou, né? Obviamente você vai anotar aqui embaixo, na parte das anotações, a sua habilidade e tal, mas de origem já foi, já acabamos aqui, a gente não precisa se preocupar mais com isso, porque o item é um cavalo, a gente já tem um cavalo, aqui a gente já anotou tudo isso, então não precisa mais se preocupar. A parte do poder você precisa anotar, tá? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar aqui o poder do ginete, você vai vir aqui na parte da sua ficha de anotações aqui embaixo, ó, em que ele tem um espaço para você adicionar habilidades de classe e poder, e você vai adicionar que você tem aí o poder ginete, tá? Então é isso. Vamos lá ver os poderes concedidos de Calmir. Olha só, aqui estamos. Quando a gente chega na parte do livro de regras e ele fala sobre o deus Calmir, que é na parte de deuses, ele vai contar uma pequena historinha pra gente, tem um vídeo completo aqui, então eu não vou me repetir, e ele traz pra gente algumas coisas bem importantes, tá? Ele fala o que Calmir acredita, o que você deve fazer ao representar Calmir, ele fala sobre o símbolo dele, ele fala que ele canaliza energia positiva, então isso é importante, principalmente por parte de magias, né, e tudo mais. Ele fala que a arma preferida é uma espada longa, então nós pegaremos uma espada longa. Ele fala que tipo de pessoas podem ser devotos, olha só.
E aí você tem que sempre conferir se a sua classe ou a sua raça escolhida faz parte dos devotos que Calmir aceita, tá? Como paladino, você só precisa cumprir uma das coisas, tá? Não precisa ser raça e classe, só uma delas. Como a nossa raça, ela já atinge, né, já faz parte dos devotos de Calmir, então tudo bem. E aqui ele lista pra gente rapidamente os poderes, tá, de Calmir, do livro de regras que nós temos, lembrando que os suplementos eles adicionam muitas outras coisas. O que eu queria chamar a atenção para vocês é nessa parte aqui de obrigações e restrições, porque aqui ele fala pra gente o que um devoto de Calmir deve e não deve fazer. Então olha só, você não pode recusar pedido de ajuda de pessoas inocentes. Quem são pessoas inocentes? São aquelas pessoas que não são malignas, são pessoas que não são hostis, coisas nesse sentido. O mestre é normalmente quem define esse tipo de coisa, tá? E você também deve cumprir as ordens superiores da hierarquia da igreja. Então se você achar alguém, tipo, se algum clérigo graduado da igreja de Calmir, você precisa obedecê-lo. E ele coloca aqui também, ó, devotos de nível maior que o seu, você também precisa obedecê-los. E outra coisa, só pode utilizar itens mágicos permanentes criados por devotos do mesmo deus. Então, se você for devoto de Calmir e usar um item mágico criado ali por um inventor de Tanató, você não vai poder utilizar, tá? Isso é muito importante, porque isso aqui muita gente acaba não prestando atenção. E aí vem a grande questão, né? O que acontece se você descumpre uma obrigação do deus? Basicamente o que acontece é que você perde todos os seus PMs, galera. Todos os seus PMs. É algo meio brutal, tá? É um pouco triste e você deve ficar esperto com relação a isso. Nossa, minha câmera mexeu aqui, olha. Então você tem que ficar bem esperto aí com relação a isso, tá bom? Então, é isso. E aí, vamos ver aqui quais são os poderes de Calmir que são interessantes o suficientes pra gente pegar e que, tipo assim, façam sentido, né, com o nosso paladino, que faz jus aos poderes que os nossos paladinos utilizariam. Você vai achar esse tipo de coisa, galera, aqui na parte de poderes concedidos, tá? É aqui que vai estar falando sobre tudo isso, porque na frente do nome do poder tá a qual deus ele faz parte. Então você vai vir aqui, você vai escolher os poderes de Calmir que mais te satisfaz, tá? Então é mais ou menos essa pegada. A gente tem aqui, por exemplo, o Dom da Verdade. Eu particularmente não acho interessante, mas a gente tem aqui o Espada Justiceira. Esse eu já acho bem legal. Você pode gastar um ponto de mana pra encantar a sua espada ali e ela vai ter o dano aumentado em um passo. O que significa isso de ter o dano aumentado? Basicamente é o seguinte, se a sua arma ela dá um D8 de dano, ela vai passar a dar um D10. Se ela dá um D10 de dano, ela vai dar um D8. Dentro do livro de regras, a gente tem ali uma tabela que ele fala pra gente quais são os passos de dano. E esse poder é bem interessante. Por um PM fazer isso, vale a pena demais, tá? Então a gente pode pegar, por ser paladino, 2 poderes concedidos. Então a gente vai lá e vai pegar um deles, sendo Espada Justiceira. Você vem aqui, copia o poder, vai pra sua ficha, na parte aqui de poderes, né, poderes concedidos, você vai e cola que você tem o poder de Calmir. Não satisfeito, a gente pode pegar outro por sermos paladino. E Calmir tem um poder que eu gosto muito, galera, que fez o que eu me tornar fã aí. Eu sempre gosto de jogar quando é possível de Calmir por conta disso, tá? Esse poder em específico é aqui o Reparar Injustiça, tá? Onde que tá o Reparar Injustiça? Tá no R, né? Aqui, ó, Reparar Injustiça. Esse poder aqui é muito bom, tá? Porque ele fala que quando um oponente em alcance curto é quando ele tá até 9 metros de você, tá? Ou 6 quadrados. Acerta um ataque em você ou em um dos aliados, você pode gastar 2 PM para fazer com que esse oponente repita o ataque, escolhendo o pior resultado entre os dois. Por que eu gosto muito desse poder? O que eu faço, tá? Sempre que um mestre ele vai lá e ele tira um crítico com um inimigo, eu uso o Reparar Injustiça. Você consegue diminuir muito a taxa de críticos na mesa por conta disso. O narrador deu crítico, Reparar Injustiça. Aí ele rola de novo. A chance dele ter um outro crítico concorda comigo, bem mais baixa, né? Ter 2 críticos seguidos é algo um pouco raro. Então você consegue inibir os críticos dentro da mesa. Eu gosto bastante e serve para outras coisas também, né? Mas o crítico é a minha principal função. Então a gente vai pegar Reparar Injustiça também, tá? E aí você vai lá e coloca na ficha. Muito bem, decidimos aqui a parte dessa parte aqui da classe, então a gente continua agora vendo o que mais que nos faz sentido aqui. Você tem a parada do código do herói, que você deve manter sua palavra e nunca recusar o pedido de alguém inocente, mas isso a parte de Calmir já nos faz também, né? Então, basicamente, a gente não vai ter problema sobre isso. Ele fala também que você não pode mentir
tá? Isso é muito importante para passear e nem roubar. Então você é um paladino, você tem que respeitar o código do herói. Depois a gente vem para efetivamente a primeira habilidade dele, que é o golpe divino. Olha só que legal. Quando você faz um ataque corpo a corpo, você pode gastar 2 PM para desferir um golpe destruidor. Ou seja, você vai somar o seu carisma no teste de ataque. Então pensa assim, que o nosso teste de ataque, ele, por regra, né, ele é a nossa perícia de luta. Então o nosso teste de ataque ele vai ser um D20 mais 5, que é o tanto de bônus que a gente tem aqui. Só que a gente vai somar o nosso carisma, que o nosso carisma é 5. Então o nosso teste de ataque ele vai ser um D20 mais 10 por conta desse bônus, o que já é muito bom. Além disso, o dano ele ainda é aumentado, né? A gente consegue adicionar um D8 a cada rolagem de dano. Então a gente vai ver que equipamento a gente vai pegar e vai adicionar isso. A cada 4 níveis você ainda pode aumentar esse dano, o que é muito legal. Então pensa que o dano do paladino ele já vai ser bolado por si só, né? A gente já tem lá o poder concedido de Calmir, que aumenta o nosso dano em um passo. A gente tem o cavalo, que permite a gente andar mais por turno. A gente tem já várias coisas construindo ali por isso. Então, galera, basicamente, dentro da nossa etapas aí de construção de personagem, a maior parte já foi feita. O que tá faltando? A gente já distribuiu pontos, a gente já escolheu perícias, a gente já escolheu os poderes concedidos, e a gente falta, então, a gente escolher os nossos equipamentos, que é exatamente o que a gente vai fazer agora. Para definir os nossos equipamentos, a gente vai lá no livro de regras, na parte de equipamentos, e ver tudo que a gente tem, tudo que a gente ganha, tudo que a gente pode comprar, tá? Olha só que interessante, quando você vem aqui, ele já fala sobre equipamento inicial. É a primeira coisa aqui na parte de riqueza, tá? E por que isso é importante? Porque daqui você já vai ganhar vários itens. Basicamente, no nível 1, você ganha tudo aqui, tá? O que você ganha aqui? Olha só. Você ganha uma mochila, um saco de dormir, um traje de viajante. Eles basicamente não são itens que vão adicionar nada a você, talvez com exceção do saco de dormir, mas é mais uma parada narrativa, tá? Aqui ele fala para você ganhar uma arma simples à sua escolha, e se tiver proficiência com armas marciais, você começa com uma arma marcial à sua escolha. Isso aqui pra gente é muito importante, tá? Por quê? Aqui na parte da nossa classe, cadê? Ah não, nossas proficiências aqui que a gente anotou, olha só, a gente tem proficiência em armas marciais. Então a gente pode começar com uma arma marcial, o que vai ser muito útil. Lembrem-se que a arma favorita de Calmir é uma espada longa, isso pode ser bem interessante aí pra gente utilizar também, tá? Depois ele fala que você começa com uma armadura de couro, e se tiver proficiência com armadura pesada, você pode começar com uma bruneia, que é uma armadura pesada um pouco mais interessante. A gente tem armadura pesada, então obviamente a gente vai começar com uma ali que seja melhor, tá? E também tem proficiência de escudo, você também começa com um escudo leve. E aí você tem, ó, 4d6 de Tibar para comprar item que você quiser ou guardar. Aqui você vai rolar o dado, tá? Aqui não tem o que fazer. E basicamente é isso. O que é a grande questão aqui então do nível 1? É a gente decidir a espada que a gente vai utilizar, né? Ou a arma marcial aí que a gente vai pegar, o escudo e a armadura, que também é muito rápido, tá? Então daqui para frente é muito fácil. Você vai descer o livro, vai vir aqui na parte das tabelas. Aqui, inclusive, ó, ele fala sobre os passos de dano. Lembra que a gente tem aquele poder de Calmir que aumenta o dano da nossa arma em um passo? É aqui que a gente consegue ver que tipo de arma a gente vai ter. Aí aqui, quando vem nas tabelas de arma, a gente vai procurar a parte da arma marcial, que é a arma que a gente tem proficiência, tá? Pode ser uma arma simples? Pode ser. Mas você vai ver que a arma marcial, geralmente, ela é melhor. E olha só o que a gente tem aqui. A gente tem uma espada longa, que é a arma favorita de Calmir. Então, sem dúvida, sem pensar duas vezes, você vai vir e vai pegar uma espada longa para sua ficha. E olha que interessante, ele fala aqui que utilizando ela em uma mão, ela dá um D8 de dano. E com aquele poder concedido de Calmir que a gente pegou, a gente consegue aumentar. A arma que dá um D8, ela vira um D10. Então a gente vai dar, olha só que legal que esse dano aí, tá? A gente consegue dar um D8 de dano da arma, a gente consegue utilizar o golpe divino para adicionar mais um D8, um D10, né, perdão, com o poder concedido de Calmir a gente dá um D10 de dano. Com o golpe divino a gente acrescenta mais um D8 de dano, então a gente já dá um dano bem legal logo no nível 1, o que é muito bom. Agora vamos ver as defesas, né, a gente já viu o dano, a gente já sabe ali como que vai funcionar, agora vamos ver as defesas. A gente vai continuar descendo para vir aqui para a parte de armaduras. E ele fala que se a gente tem treinamento proficiência em arma pesada, que é o que a gente tem, a gente pode vir e pegar uma bruneia. Olha só, que é a primeira armadura pesada aqui que tem. O que a gente tem que observar aqui? Primeiro, o bônus de defesa que ela dá. Ela dá mais 5 de defesa, que é bem útil. Só que ela tem um problema aqui de penalidade de armadura e espaço. Espaço não vai ser tanto problema, tá? A gente vai ter espaço de monte, mas a penalidade da armadura, ela pode ser um problema porque ela aplica -2. O que significa isso de penalidade de armadura? Sempre que você tiver contato com esse tipo de coisa, e vai ser algo meio frequente com armaduras, você vai ver que algumas perícias aqui da ficha, elas têm uma cruz, tá? Ao invés de ter o asteriscozinho, ela tem uma cruz.
essa cruz significa que ela tem penalidade de armadura. Então, se a gente tiver que rolar, por exemplo, uma perícia de furtividade, a gente vai rolar a perícia de furtividade, mas a gente vai ter -2 no teste por conta da armadura, tá? Por conta da armadura. Então isso aí você tem que ficar atento, né? Se você tá com a armadura equipada, você já vai lá no seu bônus de perícia e já adiciona um -2 para não ter erro e você lembrar nessas perícias treinadas que você tem essa pequena desvantagem. Em compensação, vamos ver aqui a nossa defesa. Olha só o que o livro fala pra gente, que interessante. Ele fala que a nossa defesa, galera, ela é formada, ó, ele fala aqui pra gente, que a defesa ela é formada por 10 mais a nossa defesa, mais o bônus de armadura e escudo. Por enquanto, a nossa defesa ela é 11. Por quê? Ela é 10 mais a nossa destreza, que é 1, então 11. A gente com a armadura aqui, Brunéia, a armadura pesada que a gente pegou, vou até adicionar, ó, Brunéia, a gente tem mais 5 aqui de penalidade, e aí ele vai adicionar essa da nossa defesa, e a gente tem uma penalidade aqui de -2, né? Então ele vai computar a penalidade aí pra gente. A nossa defesa já foi para 16, o que é muito interessante, mas isso ainda vai melhorar. Porque além de pegar essa armadura, a gente pode pegar também um escudo. E é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai vir aqui na parte de... Opa, eu acho que já passei, né? Aí os escudos estão aqui em cima mesmo. A gente vai vir aqui ó, na parte de escudo e vai pegar um escudo leve. Ele dá +1 de defesa, mas ele também dá -1 de penalidade de armadura. Então isso aí que a gente tem que ficar atento. Então vamos ver na ficha, a gente vem aqui, agora eu mudei de novo, né? A gente vem aqui e adiciona, ó, escudo leve, que ele vai dar +1 de defesa, sempre bom, só que ele também dá -1 em penalidade. Como a gente é paladino, dificilmente a gente vai fazer teste de furtividade mesmo. Então a nossa defesa inicial é 17, o que é muito bom. E a gente tem um dano também muito legal para começar. E aí com o dinheiro que te sobrou, galera, você pode comprar alguma coisa, tá? Você pode comprar um lampião, você pode comprar uma corda, você pode comprar alguma coisa que vai te ajudar eventualmente. Mas de forma geral, a nossa ficha tá pronta. Você não pode esquecer dos seus poderes, eles que vão ser a grande parte ali da sua ficha. Então, os poderes concedidos que a gente teve de Calmir ali, e o poder Golpe Divino, que é o que a gente começa com o Paladino aqui. A gente tem o poder Genete, mas ele é muito mais um poder passivo, né? Que veio lá com a origem que a gente pegou, lembra? Origem não, né? Com a raça que a gente pegou. Então ele é um poder um pouco mais passivo. E tem um amigo de animais, que a gente já adicionou, ele é mais passivo também. Ele vai te dar +2 ali no adestramento, né? Então, esses poderes não são tão interessantes. O que você precisa lembrar na hora do jogo são os 2 poderes concedidos de Calmir e o Golpe Divino de Paladino, que é o que realmente vai dar o power na sua ficha, tá? É isso. Pode parecer complexo, né? Pode parecer que tem muita coisa, mas é porque aqui a gente fez passo a passo, a gente fez devagar, pra não ficar faltando nenhum detalhe, tá? Então é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, acompanha a gente, porque em 2026 vai ter muita coisa bacana de Tormenta 20 por aqui. E vamos nessa. Um bom ano pra todo mundo. Let's go!